No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Empresário Carlos Wizard não comparece para prestar depoimento à CPI da pandemia e presidente da comissão, o senador Omar Aziz, determina a retenção de passaporte e condução coercitiva do bolsonarista. Senado aprova medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras, empurrando para os brasileiros custos que vão aumentar a tarifa de energia elétrica. Manifestações convocadas pelas centrais sindicais pelo Fora Bolsonaro, por vacina no braço e comida no prato, acontecem neste sábado por todo o país. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 18 de junho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A boiada do governo federal contra o povo brasileiro segue passando sem qualquer tipo de constrangimento. O Senado aprovou ontem a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. Por 42 votos a 37, os parlamentares deram aval ao texto do relator Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, com alterações em relação à matéria que veio da Câmara no mês passado, que pioraram ainda mais a MP. Por conta dessas mudanças, a matéria terá de ser votada novamente pelos deputados na próxima segunda-feira, um dia antes de perder a validade. Dentre os pontos que foram alterados pelo relator no Senado, o chamado jabutis está a instalação de uma usina termoelétrica no Triângulo Mineiro, a pedido dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O texto ainda estipula prazos para a abertura do mercado de energia, avançando sobre os debates em relação à reforma do setor, alvo de outro projeto de lei no Congresso, e define níveis mínimos para reservatórios de usinas hidrelétricas. Entidades que defendem a Eletrobras pública dizem que as mudanças promovidas no texto, que veio do Palácio do Planalto, tanto pela Câmara como agora pelo Senado, acrescentam um custo aos consumidores na casa dos 56 bilhões de reais. Deixa eu repetir, 56 bilhões de reais que serão incluídos na conta de energia minha e de vocês, ouvintes. Os governistas alegam que haveria uma redução na conta de luz por conta da criação da chamada Conta de Desenvolvimento Energético, que vai subsidiar a energia. Ela contaria com 50% dos recursos a serem pagos como bonificação de outorga bruta da venda da empresa, que seriam mais de 10 bilhões de reais, e 75% dos lucros de Itaipu. Vocês acreditam nisso? Eu não. Mais uma vez, o trabalhador brasileiro sai derrotado pelos interesses do capital hegemônico, que sequer debateu o tema no Congresso. Aprovou o texto a toque de caixa, apesar de toda a mobilização dos sindicatos e associações contrárias a essa venda. Agora, esse debate não se encerra aqui. Essa medida provisória será judicializada, já que haveria uma série de inconstitucionalidades no texto aprovado. Esperamos que o Supremo Tribunal Federal desfaça esse crime que é a entrega da nossa Eletrobras, que além de encarecer a conta para os brasileiros, se dá às vésperas de uma crise energética sem precedentes, com um racionamento esperado para as próximas semanas ou meses. Fica até difícil dizer alguma coisa diante de uma notícia como essa.
O que resta ao trabalhador brasileiro é protestar, como nesse ato que está sendo organizado pelas centrais sindicais e será realizado amanhã por todo o país, pelo Fora Bolsonaro, por vacina no braço e comida no prato. Aqui no Rio de Janeiro, a mobilização se dará a partir das 10 da manhã, no Monumento Zumbi dos Palmares, no centro da cidade. Você que já tomou a vacina contra a Covid-19, ou que ainda não tomou, mas considera o governo pior que o vírus, vá às ruas com responsabilidade, usando máscara, respeitando o distanciamento social na medida do possível. Estamos às vésperas de atingir a tenebrosa marca de 500 mil de brasileiros mortos pela irresponsabilidade do negacionismo de Jair Bolsonaro em relação à pandemia, nesse projeto genocida urdido pelo ex-capitão. Por isso, mais do que nunca, é fundamental a população deixar claro que se faz urgente a saída desse senhor do cargo máximo da República para que nós possamos ter o mínimo de esperança de dias melhores. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o advogado, ex-deputado federal e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB do Rio de Janeiro, o Adi Damus. O Adi Damus, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas as ouvintes e todos os ouvintes, né, do Faixa Livre. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês e, mais uma vez, obrigado pelo convite, né, para podermos aqui dialogar sobre esse momento tão difícil que o Brasil atravessa. Adi, muito obrigado por você mais uma vez dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Adi, temos aí quase 2 anos e meio de governo do senhor Jair Bolsonaro e o cenário do país é de terra arrasada. Quase 500 mil de mortos por uma pandemia que foi praticamente ignorada pelo governo federal por muito tempo. A população completamente desamparada, sem renda, com o desemprego batendo recorde atrás de recorde. Inflação seguindo o mesmo rumo, uma cooptação das Forças Armadas na tentativa de dar um golpe na nossa democracia. Qual é a análise possível ser feita para esses praticamente 30 meses de gestão do ex-capitão, Adi? O governo de Jair Bolsonaro é de longe o pior
da história do Brasil, em todas as suas dimensões e sob qualquer aspecto e qualquer prisma, porque nós o analisamos. Nós vemos hoje na sociedade brasileira uma deterioração das relações sociais, da sociabilidade como nós a conhecemos, né? Embora seja uma sociedade tradicionalmente racista, exclusivista, mas todas essas mazelas se exacerbaram sob o comando de Bolsonaro. O ódio, a intolerância, o racismo, a homofobia estão numa dimensão hoje quase que fora de controle, né? São cotidianos, constantes, os episódios, né, de agressões racistas. Até a pandemia tem sido utilizada para criar divisão na sociedade brasileira. E por falar em pandemia, Bolsonaro simplesmente se coloca como um dos grandes criminosos dos nossos tempos. A pandemia tem sido utilizada por ele para praticar crimes contra a humanidade, né, tangenciando o genocídio. Bolsonaro sabotou e tem sabotado todas as medidas de enfrentamento, todo o consenso científico acerca das medidas que devem ser adotadas para o enfrentamento à pandemia, distanciamento social, uso de máscaras, higienização das mãos e vacina, tem sofrido o combate de Bolsonaro, que, além do mais, se transformou em garoto propaganda, né, em curandeiro, prescrevendo remédio, a tal da cloroquina, né, que nos levanta duas questões, né? Primeiro, o curandeirismo, o charlatanismo, né? E segundo, interesses econômicos que estão por trás dessa promoção à cloroquina e outros remédios, né? E me parece que isso já está sob a investigação da CPI do genocídio. Na dimensão do meio ambiente, o Brasil virou um pária internacional. A devastação ambiental tornou-se um padrão, né? E além de corrupção, além de formação de quadrilha com madeireiro, né, comandada, né, pelo atual ministro do Meio Ambiente, né? Então, isso também já está sob investigação na Procuradoria da República, no Supremo Tribunal Federal, e me parece que o futuro imediato do senhor Ricardo Salles é a prisão, né? A economia, o processo de desindustrialização, né, segue à solta, né? O Brasil é um país hoje com índices, né, econômicos absolutamente risíveis e lamentáveis sob o comando de um sujeito medíocre, né, e ultra neoliberal, que é o atual ministro Paulo Guedes, né? Então, também nessa dimensão o Brasil desce a ladeira sem freios. E o desemprego tem avançado em escala crescente, né, por conta de uma política econômica ultra neoliberal, né, genocida, né, incompetente, de exclusão absoluta dos pobres, né? Já a grande maioria da população brasileira hoje, sobretudo as mais vulneráveis, os moradores das nossas favelas, dos bairros pobres, não tem uma agenda própria, né? Vive da caridade alheia, graças a Bolsonaro e sua política econômica. E nas relações internacionais, o Brasil tornou-se um pária, um país irrelevante, né? Um país em que poucos querem diálogo, por conta de estarmos sendo governados por um psicopata, né? Um sujeito que simplesmente não compreende a dimensão do que é governar um país como o Brasil, e toda aquela credibilidade construída em anos anteriores escorreu pelo ralo por conta da atuação tosca, incompetente, medíocre, né, de Jair Bolsonaro e o seu ministro das Relações Exteriores, né, que também é outro candidato à cadeia, que foi aquele Ernesto Araújo.
Aquela decisão do comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, de não punir o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, foi interpretada por você de que forma, Wadi? Há quem diga que a atitude do militar evitou que ele fosse desautorizado pelo Jair Bolsonaro, que revogaria qualquer tipo de sanção ao Pazuello por ser comandante em chefe das Forças Armadas. Já outros dizem que houve um acovardamento perigoso do general. Como você observou esse episódio, Wadi? As Forças Armadas brasileiras, sobretudo o Exército, até hoje não prestaram contas dos crimes que cometeram durante a ditadura militar. Tortura, desaparecimento forçado, assassinatos, né? E isso até hoje é um aspecto de entrave ao pleno desenvolvimento da nossa democracia. E, ao mesmo tempo, mostra esse corporativismo no âmbito militar que só faz mal às relações políticas, às relações sociais, ao Estado democrático de direito. E isso acaba se repetindo nesse episódio, né, com o ex-ministro da Justiça, general Eduardo Pazuello, responsável direto por mais da metade aí dessas quase 500 mil mortes acontecidas aqui no Brasil por conta da pandemia. Né? Esse sujeito participa de um ato público, político-eleitoral, a convite do seu chefe, em clara transgressão ao regulamento do Exército, e não só não é punido, como ainda é premiado com uma boquinha no Palácio do Planalto, assumindo uma tal Secretaria de Assuntos Estratégicos. Né? Isso mostra que a imagem das Forças Armadas, que já não era boa, né, por conta dos crimes cometidos pela ditadura, vai sair ainda mais e indelevelmente manchada depois desse governo Bolsonaro, de quem, sobretudo o Exército, se tornou cúmplice. Então esse é um episódio do sentimento de proteção, né, a delitos, né, praticados por oficiais de alta patente aqui no Brasil. Então, é exemplo do que aconteceu na ditadura, agora protege-se Eduardo Pazuello. Ainda que isso se dê em detrimento a princípios que são caros a eles, né? Disciplina e hierarquia. Daqui para frente, parece que o Exército virou casa da mãe Joana. Tudo será permitido. Se não for assim, né, se soldados de baixa patente praticarem as mesmas transgressões de Bolsonaro e forem punidos, aí haverá também, né, um sentimento de injustiça, já que se o general pode, por que eu não posso? Então, essa decisão do comandante do Exército é ruim sob todos os aspectos. E o comandante sai efetivamente desmoralizado desse episódio. A cada dia que passa, essa figura que ocupa o Palácio do Planalto vem evoluindo na escalada de ameaças à nossa democracia, como nós já dissemos, Wadi. E um dos artifícios dos quais ele se utiliza é essa descredibilização do nosso processo eleitoral. O ex-capitão já fez questão de avisar que não aceitará uma derrota nas eleições do ano que vem, caso não tenhamos o voto impresso. Ou seja, ele já avisa que os 2 últimos meses de 2022 serão de muita tensão. Esse recrudescimento das ameaças fica só na retórica ou o Bolsonaro vai mesmo tentar manter o poder a qualquer custo, Wadi? O capital hegemônico aceitaria uma aventura autoritária no país? Não há dúvida de que Bolsonaro é um bravateiro, né, covarde, fanfarrão. Né? Eu convivi com esse sujeito lá na Câmara dos Deputados durante 4 anos e isso é claramente perceptível, todo mundo sabe disso. Mas se ele puder, né, se ele tiver condições de promover uma reação golpista a um resultado eleitoral desfavorável, ele o fará, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, porque da índole dele, né, ele é um fascista, né? Um sujeito que tem horror à democracia e, como todo governante fraco, né,
tenta se valer para se manter no poder de golpes de força. Agora, isso é uma coisa. Por outro lado, que vão embarcar nessa canoa dele, né, acho que não é tão simples assim. Os militares, né, por mais autoritários que sejam, né, não vão querer associar os nomes aí de comandantes e a sua imagem, né, já tão mal vista na sociedade brasileira, com intentos golpistas aventureiros, parte de Bolsonaro. Golpes já foram, né, mais fáceis de serem dados, sobretudo na época da Guerra Fria, em que se houvesse alinhamento ou acusação de alinhamento com um dos polos, né, uma das partes da polarização então existente, era justificativa, era legitimação, digamos assim, de um golpe de Estado. Um golpe de Estado, por não aceitar o resultado eleitoral, acho absolutamente improvável, né, que qualquer país, até mesmo os Estados Unidos, apoiasse. Mesmo os setores hegemônicos do capital sabem que isso não seria bom para os negócios, porque a reprimenda internacional, a reprimenda mundial, viria em seguida. Então, Bolsonaro, o que ele faz é testar, né, as chamadas, as instituições. Se as instituições não reagem, recuam, né, ele avança. E é assim que qualquer liderança fascista faz. Vai ganhando força com medo, né, do adversário. Então, recuar em relação a esse voto impresso, como já ouviram aí da boca de algumas lideranças, né, é fazer o jogo de Bolsonaro. Não há até hoje qualquer demonstração de que o processo eleitoral brasileiro, depois do advento das urnas eletrônicas, tenha sido maculado por fraude, né? Não há essa hipótese. Então, essa ideia de voto impresso tem que ser combatida e não se deve fazer qualquer tipo de concessão a ela. E qual é o papel das forças de segurança, fora os militares, em um quadro como esse, Wadi? O Bolsonaro tem apoio amplo nas polícias de todo o país, isso não é novidade para ninguém. E a impressão que dá é que essa turma pode ter protagonismo em um eventual golpe. Você também tem essa impressão, Wadi? E como é que os governadores dos estados, que são responsáveis pelas polícias, podem se impor para evitar esse tipo de rebelião? A polícia militar, historicamente aqui no Brasil, sempre foi um instrumento de repressão aos movimentos populares, aos movimentos sociais e na desconstrução da ordem democrática. Isso de há muito tempo, desde a década de 30. E a nossa Constituição, a de 88, copiou dispositivos de constituições anteriores que põem a polícia militar, as polícias militares, como forças auxiliares e de reserva das Forças Armadas, né, do Exército. E isso acentua o seu caráter militarista. E é bom lembrar, por exemplo, que os soldados do Exército, da Aeronáutica e da Marinha aprenderam a torturar com a polícia. Eles ensinaram a repressão direta, né, que já exerciam sobre delinquentes, sobre alvos de segurança pública, também para os alvos da repressão política. Então, de fato, é preocupante perceber que as tropas das polícias militares têm em seus contingentes amplos apoiadores de Bolsonaro, que podem servir para um intento golpista. E os governadores sempre, né, tiveram problemas para controlar as suas polícias. Eu acho que eles têm que ver comandantes fiéis a eles, governadores, e exercer um mapeamento sobre as tropas de cada estado, né, para localizar setores bolsonaristas, contê-los e, se for o caso, expurgá-los. A esquerda tem dado o devido valor a essa ameaça democrática que é o Jair Bolsonaro, e eu nem falo da questão eleitoral.
Eu me refiro à ameaça golpista imposta pelo bolsonarismo. A capacidade de enfrentamento dos democratas do nosso país, Wadir. Eu acho que o problema da esquerda, no que diz respeito à defesa da democracia, é que ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, sobretudo após o fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, a esquerda se institucionalizou por demais. Os partidos de esquerda, ao se constitucionalizarem, aderiram irrestritamente às regras do jogo, que são regras das quais ela tem pouca ou nenhuma participação. Né? Quando participa da elaboração dessas regras, participa como coadjuvante, como parte irrelevante. Né? Ou seja, a esquerda desaprendeu a dialogar com o povo e a ser um fator de mobilização popular, que é só o que tem, de fato, a capacidade de deter intentos golpistas. Então, a esquerda precisa voltar a ter projeto revolucionário, e aqui eu não estou falando em projeto insurrecional, estou falando em projeto revolucionário, um programa para o povo brasileiro, e entender que o fascismo se enfrenta, sobretudo, nas ruas, se enfrenta com mobilização popular. Temos aí o caso das polícias militares, que podem vir a ser uma força, juntamente com a milícia, força auxiliar para o golpe de Bolsonaro. Isso tem que ser enfrentado. Os governadores têm que entender, têm que mapear quais são esses setores, colocar comandos, né, que lhes sejam fiéis, né, e mapear esses setores bolsonaristas nas polícias militares, para controlá-los e, inclusive, mais à frente, se for o caso, fazer um expurgo. Né? Nós não podemos aceitar que agentes públicos sejam agentes de um golpe de Estado. Essas motociatas que o presidente Jair Bolsonaro tem realizado pelo Brasil, Wadir. Já tivemos atos no Rio, em São Paulo. Nós conversamos aqui ontem com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio Delorto, e ele disse que há muita discussão a respeito desse tipo de manifestação do presidente, se ela configuraria propaganda eleitoral antecipada. Mas eu gostaria de saber de você, como advogado. Você vê alguma ilegalidade sendo cometida pelo presidente da República nesses atos pelo país a bordo de motos, Wadir? Bolsonaro praticou crimes contra a saúde pública ao promover aglomeração e ao promover o não uso de máscaras, né, em ambiente público e aglomerado, né? E praticou crime por conta de ter transgredido, de ter desrespeitado determinação do poder público nesse sentido, ou seja, a proibição de aglomeração, né, e deixar de usar máscaras. Né? E cometeu crime eleitoral. Né? E o cuidado que determinadas autoridades, sobretudo do Poder Judiciário, tratam essa questão é que faz com que Bolsonaro vá em frente. Né? Não há esse negócio de ficar dizendo que isso aí é objeto de muita discussão. É óbvio que se trata de comícios eleitorais, é óbvio. Né? Não precisa ser escolado em direito eleitoral, né, e ter formação jurídica aprofundada para perceber isso. Trata-se já de campanha eleitoral antecipada. E a Justiça Eleitoral não pode assistir a isso de braços cruzados. É por isso que Bolsonaro comete o crime e não acontece nada e continua fazendo, graças à impunidade que parece que o blinda, né? Sobretudo a partir da inação do senhor Procurador-Geral da República. E como é que você tem acompanhado os trabalhos dessa CPI da pandemia, Wadir? Tivemos essa semana um depoimento importante do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
Você acha que os senadores têm conseguido reunir provas dos crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro na gestão, ou melhor, na falta de gestão dessa crise de saúde? Eu acho que a CPI pode vir a se configurar num divisor de águas, né, em relação à era Bolsonaro, né? A comissão ela já dispõe de um acervo probatório que demonstra que a tese, né, defendida por Bolsonaro de imunização de rebanho, né, ou seja, a imunização pelo contágio, é que explica todas as atitudes, né, as ações e as omissões dele, né, e de seu governo quanto ao enfrentamento à pandemia, né? Não usar máscara, promover aglomeração, sabotar o processo de vacinação, prescrever remédios ineficazes como a cloroquina, decorrem dessa linha geral de entendimento, né, que a imunização de rebanho, né, paciência que morram milhares como tem morrido, que outros milhões, né, venham a ser contagiados e fiquem com sequelas graves até o fim da vida, né, porque isso pouco importa, né? No cálculo genocida, a população adquiriria, né, anticorpos necessários para eliminar o vírus. Quando a ciência, né, já disse que isso é simplesmente, do ponto de vista científico, isso é uma idiotice, né, e que o que imuniza as populações é a vacina, né? Então a CPI ela já dispõe de material, né, tanto documental quanto em termos de depoimentos, né, que mostram claramente a existência de gabinete paralelo, enfim, tudo no sentido, né, de dar corpo a essa ideia nefasta, essa ideia absolutamente negacionista de imunização de rebanho, né? Então agora, vamos ver se a CPI vai seguir firme, né? Vamos ver se essa nova linha de seguir o dinheiro da cloroquina, isso pode dar frutos, né? Eu acho que seguir o dinheiro sempre pode levar, né, ao esclarecimento de muitas questões. Nós sabemos que em Bolsonaro não é só a dimensão negacionista, ideológica, fascista, não é, que funciona. Tem dinheiro no meio, né? É preciso saber quanto essas empresas ganharam e que propinas pagaram, né, para produção da cloroquina. Então eu tenho aí uma perspectiva favorável, né, uma expectativa favorável em relação à CPI. Se ela vai desembocar em impeachment ou não de Bolsonaro, isso vai depender da temperatura nas ruas. Mas que o relatório pode vir a servir como um forte instrumento, né, no processo eleitoral de 2022 contra Bolsonaro, eu tenho certeza de que vai servir. As alianças que boa parte da esquerda, inclusive o Partido dos Trabalhadores, vem costurando visando as eleições no ano que vem com os ultraliberais, Wadi, na chamada Frente Ampla para derrotar o bolsonarismo, te parece a estratégia ideal? É momento de fazer concessões para evitar uma nova debandada para o lado do ex-capitão dessa direita, classificada como centro pela mídia dominante? Esse debate não é novo, né? Aqui no Brasil. Toda eleição, em relação à esquerda, né, sempre se coloca a questão das alianças, em quem se faz aliança e qual é a extensão dessas alianças. Um dado que nós temos que levar em consideração, sobretudo, mais do que nunca, com esse cenário, né, de deterioração de todas as dimensões da vida, da política, do Estado, da sociedade, né, que nós já tratamos anteriormente, um segmento partidário, uma dimensão ideológica isoladamente, não tem condições de enfrentar esse quadro, tanto eleitoralmente
quanto no aspecto da governabilidade. Então, alianças são necessárias. Agora, qual é a amplitude dessas alianças é aí que se insere o debate. Há uma direita, digamos assim, que alguns chamam de direita tradicional, direita liberal, centro-direita, mas que é não fascista, né? Entendo que deva se manter diálogo com esse segmento. E estabelecer quais são os pontos, se for o caso, né, de uma frente, quais são os pontos inegociáveis, quais são os pontos dos quais nós não abrimos mão, quais são os pontos em relação aos quais não há possibilidade de fazer concessão. Acho que esse é o melhor caminho para nós não estreitarmos o debate e não estreitarmos as chances que se apresentam para que a esquerda, e aí no caso comandada, né, pelo presidente Lula, possa ganhar as eleições em 2022. E qual é a expectativa que você tem, Wadi, para esses atos que ocorrerão amanhã por todo o país, pelo Fora Bolsonaro, por vacina no braço e comida no prato? Depois daquelas enormes manifestações do 29M, dá para esperar algo semelhante? Qual é a importância desse tipo de protesto em um momento como esse, com o Congresso comprado pelo ex-capitão e as Forças Armadas cooptadas? Eu tenho a melhor das expectativas para as manifestações do dia 19 de junho. Né? Já mostramos em 29 de maio que a insatisfação com o governo de Bolsonaro ela é generalizada no Brasil, ninguém aguenta mais, né? A grande maioria do povo brasileiro não aguenta mais, e ali mostrou também que nós temos condições de tirar, né, esses delinquentes bolsonaristas, né, que se aglomeram, que promovem baderna e promovem motociatas, enfim, essas aglomerações que atentam, né, contra a vida e põem em risco a saúde das pessoas, nós podemos tirá-lo da zona de conforto, né, porque a narrativa que eles vinham construindo é que eles tomaram conta das ruas. E nós mostramos que não é verdade. As nossas manifestações foram bem maiores, né? E claro, como é da nossa tradição, não tinha ali ninguém pago, ninguém patrocinado. Então acho que as manifestações do dia 19 de junho serão ainda maiores. Eu só espero, desejo, né, que quem estiver encarregado da organização desses atos, né, atentem para os cuidados necessários, né, de máximo de distanciamento que se puder garantir, né, e o uso de máscaras, né, e a utilização do álcool em gel, né, mas apoio e tenho certeza de que serão manifestações em todo o Brasil, né, que poderão servir para abreviar a presença de Bolsonaro, né, no governo. Wadi Damoge, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui também o meu abraço. Anderson, sou eu quem agradece, né? É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Eu espero aí que todo mundo, né, se mobilize com os cuidados necessários para manifestação, né, para as manifestações no dia 19, né, aqui no Rio vai ser, ponto de concentração vai ser ali na estátua do Zumbi, né, com caminhada até a Candelária, né? Então, bom dia aí para todo mundo, né? E nos vemos lá na manifestação. Um forte abraço e até a próxima.
Conversamos aqui com o advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, a OAB-RJ, e ex-deputado federal pelo PT, o Adi Damudes. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o secretário executivo nacional da Central Sindical e Popular, a CSP com Lutas, Atinágoras Lopes. Atinágoras Lopes, bom dia. Bom dia ao programa Faixa Livre, bom dia a todos os ouvintes, ao povo carioca, fluminense em geral, a todos que nos escutam. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade em nome da Secretaria Executiva Nacional da nossa Central Sindical e Popular, CSP com Lutas. Estamos juntos, vamos conversar aqui sobre as mobilizações contra esse governo genocida. Atinágoras, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Atinágoras, amanhã, dia 19, está prevista a realização de novos atos em diversas cidades do país pedindo a saída do presidente Jair Bolsonaro por vacina no braço e comida no prato. Os brasileiros não aguentam mais essa gestão genocida do ex-capitão, que já levou a quase 500 mil de mortes no país pela Covid-19, vem provocando um cenário de ampliação recorde dos níveis de desemprego, um empobrecimento nunca antes visto na nossa história. Eu gostaria primeiro, Atinágoras, de saber da expectativa de vocês da CSP com Lutas para esses atos do próximo sábado. Teremos novamente um número expressivo de pessoas nas ruas, ainda que haja um temor por conta da pandemia? Teremos sim, teremos atos expressivos. O mais provável é que seja, de fato, uma mobilização até maior do que a que foi no dia 29 de maio, apesar da pandemia, né? São 500 mil famílias que choram a dor dos seus entes, mas com esse grau de miséria, de desemprego,
esse grau de violência policial na periferia. O povo brasileiro está indo às ruas, especialmente a juventude, e nós estamos buscando mobilizar a classe trabalhadora organizada, porque as mazelas são muitas, o povo não aguenta, é preciso lutar. Então esse processo de mobilização é uma necessidade, apesar do risco da pandemia, apesar de que a ciência mais uma vez aponta, e nós já estamos vendo os números aí anunciarem uma possível terceira onda. O problema é que o governo está matando mais do que o vírus. Então, por isso, o povo se levanta em defesa da vida, em defesa das mínimas condições de emprego, direitos, de poder defender a vida, né, em meio dessa catástrofe mundial e que aqui é mais acentuada pelo problema da política genocida do governo, que, inclusive, como nós estamos vendo aí na CPI, já há aí os sinais até dos elementos de corrupção, porque o negacionismo veio combinado com uma linha política de medicação ineficaz e parece que muita gente ganhou dinheiro nisso aí, mais uma vez. Então, vamos esperar o desfecho, mas esperar lutando. Então, a expectativa é que amanhã o levante seja bastante grande e já são centenas de cidades no Brasil com atos convocados pelo Fora Bolsonaro e, na nossa opinião, Fora Bolsonaro e Mourão já, para a gente poder defender a volta do auxílio de R$600, o crédito para o pequeno comerciante do campo e da cidade, quebrar as patentes da vacina para poder fortalecer o SUS e todo mundo ter direito e ter acesso à vacina nesse momento, emprego, enfim. A expectativa é um ato necessário e grande amanhã em defesa da vida contra o genocídio imposto ao povo do nosso país. A impressão que dá, Tinágoras, é que dessa vez o pessoal está mais devagar nas convocações. A mobilização não parece tão intensa. Você acha que isso pode ter relação com a proximidade do último protesto, por ele ter acontecido há apenas 3 semanas? As pessoas estariam mais receosas de se exporem ao coronavírus assim com tanta frequência? Bem, pode ser que por aí tenha uma observação, um olhar diferente, mas nós, desde a coordenação nacional, que a CSP com Lutas compõe, da campanha nacional Fora Bolsonaro, estamos vendo, dessa vez, inclusive, muito mais atos em quantidade marcados do que no dia 29 de maio. Já são mais de 300 cidades com atos organizados com esse eixo da luta em defesa da vida e pelo Fora Bolsonaro. É um fato que, como mencionei anteriormente, a pandemia, o medo da morte, né, além da dor do desemprego e da fome, que submete 116 milhões de brasileiros a uma condição de insegurança alimentar, ou seja, de não ter a certeza do que comer no dia seguinte, a dor, né, das famílias que perderam seus entes, esse ambiente genocidamente macabro traz, obviamente, elementos que podem arrefecer o processo de mobilização em curso, mas cremos que amanhã vai ser bastante expressivo. Não se trata tampouco de um campeonato de combatividade, de quem põe mais, quem põe menos, senão uma defesa honesta da vida, e como nós estamos orientando, por conta da pandemia, com todos os cuidados, vamos tentar, né, distanciamento social, todo mundo usar máscara devida, levar álcool em gel, porque nós não somos negacionistas, ou seja, nós somos obrigados a ir para a rua, se expor ao vírus para defender a vida, porque 500 mil de mortos são números formais. E nós temos consciência que, infelizmente, esse número é muito maior por causa da subnotificação. Então, nesse sentido, nós acreditamos que o ato de amanhã vai ser poderoso e vai acumular no sentido da necessidade, né, vital para o povo brasileiro, que é interromper esse governo da morte. Então, esse é o nosso olhar, né, um pouco mais otimista, sem estar preocupado com o quantitativo, mas mesmo assim, repito, queremos que poderá ser maior, mas o mais importante é o conteúdo político, é a pauta em defesa da vida do nosso povo. E como anda a participação das centrais sindicais na organização desse ato de amanhã, Tinágoras? A CSP com Lutas, a CUT e as demais centrais estão atuando ativamente para tentar fazer dessa manifestação ainda maior do que a que tivemos no último dia 29?
Bem, de nossa parte, né, da CSP com Lutas, nós tivemos inteiramente integrados na convocação e preparação e efetivação, né, do processo do dia 29 de maio, assim como nós estamos mais uma vez jogados para o êxito das manifestações de amanhã. Temos feito uma crítica pública, partindo de valorizar a importância do movimento sindical brasileiro e das centrais sindicais brasileiras, mas uma crítica pelo fato da falta de comprometimento, da ausência, na verdade. As centrais sindicais, as maiores centrais, principalmente, CUT, Força Sindical, UGT, Nova Central, enfim, não convocaram o dia 29, e há aqui uma evolução muito limitada, na nossa opinião, mas muito importante. As centrais estão convocando, estão declarando apoio, algumas estão convocando já diretamente o dia 19, e na véspera vão fazer assembleias para discutir o problema da necessidade de botar para fora o governo, né? Então, levar esse debate para a porta das fábricas, das obras, das indústrias, dos setores públicos, já é um avanço importante na nossa opinião. Na verdade, um avanço atrasado, né? As direções centrais das centrais que evitaram esse processo estão sentindo a pressão das ruas, a pressão de suas bases, um movimento real por baixo que positivamente os leva a começarem a se mexer, né? Nós achamos, na verdade, uma catástrofe. Nós achamos um desserviço que tenha sido tão lento assim o papel dessas maiores centrais. Mas nós apostamos na necessidade da unidade, da ampla unidade, e que avançou com mais setores, incluindo mais as centrais sindicais agora na convocação dessa mobilização de amanhã. Então, nós vamos seguir muito integrado como Central Sindical e Popular, criticando, inclusive, os nossos companheiros que fazem luta conjunto, mas que pelas centrais estão atrasados nesse processo, mas nos apoiando na força do movimento, nessa força da juventude, e agora buscando arrastar um setor da classe trabalhadora organizada, porque, afinal de contas, somos tudo da mesma classe, estamos sofrendo as mesmas mazelas. Então, fica a nossa crítica, mas a nossa perspectiva de fazer avançar o movimento. E quanto mais unitário, mais forte será a possibilidade da gente interromper esse governo, de botar para fora o Bolsonaro e o Mourão como um ato de defesa da vida do povo brasileiro. Atinágoras, o dia 29 último marcou a volta dos brasileiros às ruas durante a pandemia. Eu imagino que nesse ato vocês tenham aprendido alguma coisa sobre esse novo formato, digamos assim, de manifestação, com as precauções em relação à pandemia. Nesses protestos de amanhã, haverá alguma mudança na comparação com o último ato, justamente por conta dessa experiência que vocês tiveram? O que a gente tem observado, inclusive para além da campanha Fora Bolsonaro centralizada, é que as iniciativas dos estados, dos movimentos populares, das organizações da juventude, inclusive do povo camponês, indígena, dos nossos irmãos quilombolas, ou seja, todo mundo que está se movimentando, junto com a movimentação, tem colocado orientações para intensificar a preocupação com as medidas preventivas, né? O distanciamento, o uso do álcool em gel, o apoio à solidariedade com os materiais, orientando a que as entidades levem materiais para aqueles mais necessitados que vão protestar, mas que não têm a máscara devida. Então, nós achamos que há, digamos assim, um amadurecimento nesse sentido, e haverá, sim, uma energia, um esforço grande, no sentido de que tenha-se uma força maior, um grito maior de fora Bolsonaro e Mourão, e, ao mesmo tempo, um exemplo maior de como defender a vida, se expondo ao vírus, pode também virar um exemplo da criatividade, da preocupação, da seriedade com a utilização das medidas preventivas. Então, esse é o cenário, essa é a energia que paira no processo de mobilização que está em curso, e assim nós acreditamos que tem um potencial, a partir da preocupação geral de todos que movimentam o ato de amanhã, os atos, né, nas mais de 300 cidades do Brasil, pensamos que pode virar, sim, um símbolo
da luta pela vida, protegendo, inclusive, a vida de quem se expõe nos protestos. Essa é a nossa expectativa e tem sido esse o comprometimento da CSP com Lutas, e nós acreditamos, sim, que podemos dar um bom exemplo, né, de como defender a vida, protegendo também a luta de quem se manifesta, protegendo também a vida de quem se manifesta ante essa pandemia tão dramática. A intenção de vocês, das centrais sindicais, é realizar uma manifestação desse tipo por mês, Atinágoras. Há algum diálogo nesse sentido ou vocês vão sentir a temperatura das ruas para decidirem sobre esses próximos protestos? Bem, para nós, há um tema que é muito importante aproveitar aqui o espaço do programa para discutir sobre próximos passos com os ouvintes, né, com a população em geral. Nós temos colocado o tema insistentemente, de uma forma fraternal, mas exigindo um comprometimento da maioria da direção do movimento, dos partidos que fazem oposição, mas das centrais sindicais em especial, que é a necessidade de que a gente, como um próximo passo, convoque uma greve geral, né, nacional, sanitária em defesa da vida. Porque se de um lado os protestos, as ruas lotadas, gritando fora Bolsonaro é importante, nós precisamos também atacar o lucro de uma parcela grande dos ricos, dos grandes empresários e bancos desse país que financiam esse governo genocida. Então, o método tradicional da luta de classe, da greve, como aquele instrumento que para a produção, que interrompe o lucro e a circulação de mercadoria, que inclusive é bom dialogar aqui entre todos nós, seria até um mecanismo do ponto de vista da prevenção sanitária bastante eficaz, inclusive, e que teria uma força política, né? Uma declaração unitária da classe trabalhadora no seu conjunto, aqueles da produção direta das fábricas, das usinas, dos estaleiros, mas também de todo o setor de serviço, de todo o setor do comércio, em geral. Então, uma greve nacional sanitária é aquilo que nós achamos urgente que as centrais sindicais se comprometam em fazê-lo. Repito, isso já está atrasado, esse papel, porque nós estamos falando de 500 mil brasileiros, famílias da classe operária, e o povo negro, e as mulheres negras, e o povo originário que está sofrendo com essa calamidade. Então, para nós, o mecanismo da construção da greve geral é uma atitude muito forte de defender a vida com a classe trabalhadora, em especial a classe operária, entrando em movimento. Então, independentemente da periodicidade, isso sim é que deve ser a tarefa de quem dirige o movimento especial, as centrais sindicais. E se não o faz, cabe a nossa crítica, a nossa exigência, organizar os trabalhadores embaixo para insistir, para exigir das direções que tomem essa atitude em defesa da vida. Então, greve geral sanitária é um passo importante a partir das mobilizações de amanhã para a gente fortalecer a luta para botar para fora esse governo e defender a vida do nosso povo. Agora, caso esses atos de sábado não tenham a mesma adesão daqueles do dia 29, Atinágoras, você não acha que isso possa contar contra vocês? O Bolsonaro não pode usar isso para dizer que houve um fracasso da oposição na mobilização contra ele? Bem, para falar a verdade, pouco crédito deve ser dado a um governo que mente tanto, que usa tanta fake news, a um governo que desdenha da vida do povo, que ironiza, né, os processos de organização da classe trabalhadora, que humilha o povo nosso originário. Então, independentemente do que ele vai falar ou deixar de falar, o que sim eu acho importante é trabalhar com a possibilidade de seguir fortalecendo, né, o processo de mobilização, que, como eu disse aqui, eu acredito que será maior no dia de amanhã, entende? Agora, o grau de comprometimento do papel das direções, a força das lideranças, o grau de engajamento que se dá ou que se deixa de dar a um processo como esse, é parte decisiva do potencial que pode ter o processo da luta. Então, eu repito, nós da CSP com Luta estamos muito empenhados, no limite das nossas forças, estamos muito orgulhosos da força com que a juventude
tomou as ruas no dia 29, vai tomar agora, estamos empenhados em que a classe trabalhadora organizada componha os bairros, ou seja, as mais de 300 cidades que já convocaram. Esse orgulho, né, de estar vendo esse processo não nos tira, digamos assim, a preocupação de seguir acentuando. Também tem responsabilidade com o potencial maior ou menor e a qualidade política da luta direta, como a manifestação de amanhã, aquilo que faz, deixa de fazer e aquilo que fala a direção do movimento. Então é preciso ser contundente na luta, na declaração, na convocatória, e ainda há muitos setores da esquerda, por assim dizer, da oposição oficial ao governo, patinando um pouco nisso e estão vendo, inclusive, que embaixo a força está maior. Então, a preocupação mesmo é o comprometimento do lado de cá, com a seriedade e com a estratégia política desse processo, do que o que o Bolsonaro, esse mentiroso aí, vai deixar de falar, ou vai se oportunizar disso. Sabe? Nós acreditamos na força da classe trabalhadora, da juventude, do nosso povo pobre, e ela, sim, vai dar um grande exemplo amanhã e vai preparar os próximos passos, entre outros, exigir a convocação de uma greve geral. Nós cremos nisso, acreditamos na nossa classe. Nessa convocação de vocês para a mobilização de amanhã, Tinágoras, as centrais sindicais dizem que estão preparando uma greve geral sanitária em defesa da vida. Já há uma data para essa greve geral? Como se daria esse movimento coletivo? A ideia é preparar um movimento grevista por tempo indeterminado? Então, ouvintes, como eu já citei aqui nessa nossa conversa, infelizmente não há ainda esse comprometimento das grandes centrais sindicais brasileiras em convocar a greve geral sanitária. Nós achamos isso um crime, achamos isso um erro. E queremos dizer mais uma vez aqui de público que nós temos uma compreensão assim de que é decisivo que essas grandes organizações, que esses grandes dirigentes se comprometam com a convocatória da greve geral. Nós não temos dúvida que essa tarefa depende dessa unidade, depende dessa atitude deles, desses companheiros, e por isso é importante os trabalhadores que estão nos ouvindo conversar com as direções sindicais, mandar e-mail, cartas, discutir nos grupos do WhatsApp, porque é uma tarefa muito importante. Então, acho que, inclusive, o critério aqui é como construir a greve, preparar as fábricas, o debate, as discussões nos bairros, na juventude, nos grupos de alunos, no setor camponês, ou seja, preparar significa construir por baixo, ter uma atitude desde as direções e ir preparando. Pode ser que ela seja daqui a um mês, pode ser que ela seja um pouco mais, um pouco menos, à luz da necessidade. Agora, nós da CSP Coluta, sim, ouvintes assim, aqui do Faixa Livre, nós temos insistido de que é necessário convocar a greve geral sanitária. Infelizmente, nós achamos que, como eu falei, tem uma evolução, sinais de evolução. E nós achamos muito errado que ainda as grandes centrais não tenham chamado, e nós queremos aqui, fraternalmente, mais uma vez, reafirmar a necessidade desse compromisso que os companheiros deviam assumir, sob pena, inclusive, de pagarem por um erro grave, que é uma necessidade da classe botar em movimentos os setores organizados, como disse, buscar ferir de morte, né, o capital, o capitalismo, o interesse dos lucros, os banqueiros, os que financiam esse genocídio aí. Então, o importante é cravar o tema, debater, discutir entre todos nós, empurrar essas direções para que convoque a greve geral sanitária e, ao mesmo tempo, denunciar aqueles que vacilam ou que seguirem, né, se opondo diretamente a esse mecanismo. Mas nós somos otimistas, acreditamos na força da classe e temos consciência da necessidade da ação unitária de todo o movimento, em especial de que isso seja uma convocatória unitária por parte de todas as centrais sindicais brasileiras. Defesa da vida, greve geral sanitária já. Esse é um dos temas que a gente quer plantar e alimentá-lo, né, com a força das mobilizações do dia de amanhã. E como é que vocês da CSP com Lutas têm observado essas motociatas que o Jair Bolsonaro vem realizando em algumas capitais do país, Tinágoras? Até agora tivemos atos capitaneados por ele no Rio de Janeiro e em São Paulo. Vocês têm visto uma adesão considerável dos aliados do presidente?
A primeira coisa a reconhecer com essa iniciativa das motocicletas é que, infelizmente, o governo, com todo o seu caráter negacionista, genocida, mentiroso, tem tido uma capacidade de mobilizar uma base social, digamos assim, que lhe pertence no sentido de um projeto, uma base social minoritária. É importante a gente saber que, do ponto de vista da concepção bolsonarista, ou seja, desse atraso desumano até, né, com a liberdade democrática, esse flerte em ameaçar, inclusive com golpe, com não aceitar resultado eleitoral, ou seja, essa ofensiva toda, quem de fato comunga com ele é um setor muito minoritário, estrutural na sociedade, inclusive, 10%, 15%, que tem esse processo ideológico nunca resolvido, inclusive desde a forma com que se encerrou o processo da ditadura no nosso país. Então, reconhecer que ele mobiliza é importante. Agora, outra coisa é a vergonha dele anunciar que é mais de 1 milhão, e depois a Polícia Militar de São Paulo dizer que foram 12 mil, e agora o Instituto, inclusive apoiado nos pedágios, fala que foi 6 mil. Veja que é um setor social que, infelizmente, se alinha a essa triste, né, ideologia de preconceito, de discriminação, de flerte com a ditadura. Mas, como eu falei, é o seguinte, independentemente dessa ideia de competitividade, o importante é a gente seguir empalmando a mobilização do futuro, a mobilização da defesa da vida, a mobilização da luta por emprego, por salário, por reduzir o preço absurdo dos alimentos, do gás de cozinha, dos combustíveis, ou seja, a luta por uma vida digna, que essa sim é a pauta que vai estar empalmada no dia de amanhã com muita força em mais 300 cidades do Brasil. Qual era a pauta da motocicleta? Veja, que é uma aglomeração ideológica e nefasta. Então, é uma opção que ele faz e que tem aí os seus seguidores, mas está evidente a sua queda de popularidade e o papel que o povo e a juventude vem cumprindo no sentido de apontar a necessidade de interromper esse governo já. Athenágoras, a situação do trabalhador brasileiro piora a cada dia, como nós já comentamos. Muita gente desempregada e subempregada, um número elevado de pessoas em situação de extrema pobreza. O que o governo ainda pode fazer para mudar esse panorama? O Bolsonaro andou falando na ampliação do Bolsa Família para R$300, só que isso não resolve o problema, pelo menos na minha avaliação. Que tipo de solução imediata pode ser dada para essa ampliação da desigualdade no nosso país, Athenágoras? Então, para nós da CSP com Lutas, há uma luta emergencial, que é botar para fora esse governo. Esse é o primeiro obstáculo a ser almejado, né? E que nos motiva a estar numa unidade tão ampla aí nas ruas. Nesse marco, botando esse governo para fora, defender as medidas emergenciais, como já repeti aqui, decretar o auxílio de pelo menos R$600 para todo mundo, o auxílio também para o pequeno comerciante, vacina geral para todos com quebra de patente, estabilidade no emprego, congelamento do preço dos alimentos, tarifas públicas, aluguel, combustível, né? Redução e congelamento dessas coisas para as pessoas poderem ter o mínimo de dignidade, tirar o povo dessa calamidade da insegurança alimentar. Essas são medidas imediatas que precisam ser feitas, mas é preciso ir além, inclusive. Derrubar o governo, implementar essas medidas, são coisas urgentes e que não podem esperar, por exemplo, somente o calendário eleitoral de 2022. É preciso discutir uma alternativa de sociedade. Está em questionamento no mundo todo. As pesquisas comprovam que essa forma de viver imposta por esse sistema capitalista só tem levado à fome, à miséria, à morte, à imigração, à xenofobia. O preconceito é uma política que aumenta a miséria, é um sistema em que as pessoas jovens se suicidam porque não tem perspectiva de vida. Então é preciso levar da luta concreta objetiva
pautas concretas de ruptura com o sistema capitalista. Esse país tem que parar de pagar a dívida pública imediatamente para poder investir na população. Esse país precisa interromper essa sangria das privatizações, reestatizar o que foi privatizado, taxar as grandes fortunas, estatizar todo o sistema de saúde privado para poder atender o nosso povo, até porque saúde não é mercadoria. Nós temos que interromper a remessa de lucro das multinacionais que vêm aqui, transformar a economia produtiva do nosso país para que pare apenas de ser o celeiro do mundo, de mandar matéria-prima bruta. Nós temos que reindustrializar esse país a serviço da vida, a serviço da soberania nacional. Então, das pautas imediatas que citei, é necessário que, na luta, a gente discuta a necessidade de superar esse sistema da morte que se chama capitalismo, que está em crise, que aprofundou a sua crise e que mostra agora a sua cara mais nefasta a partir da pandemia. Então, é importante debater com os ouvintes, com toda a juventude, com todo o povo da periferia, os trabalhadores organizados em geral, os trabalhadores em educação, a comunidade escolar que luta em defesa da vida por escolas fechadas, também essa alternativa. É necessário discutir o poder para os trabalhadores, um mundo diferente, um mundo socialista, igualitário, fraterno, livre, onde a gente possa, de fato, ser feliz comumente. Então, nós compreendemos desde a CSP com Lutas que também todo esse debate estratégico é necessário fazê-lo na conversa com a consciência do nosso povo. Atinagra Jopes, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo ato amanhã, que os brasileiros possam ir às ruas mais uma vez contra esse governo genocida do Jair Bolsonaro. Te desejar também um bom final de semana e deixar aqui meu forte abraço. Muito obrigado a todos os ouvintes, muito obrigado ao programa. Bom, prepare sua máscara, seu álcool em gel, chame a família, o parente, vamos tomar as ruas amanhã, num grito uníssono, né? De fora Bolsonaro e Mourão já, vacina para todos, em defesa da vida, rumo a uma greve geral nacional sanitária, para que a gente possa envolver a juventude com a classe trabalhadora, o povo da periferia em geral, nessa batalha que é de todos nós. Vamos juntos, fora Bolsonaro e Mourão já. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Conversamos aqui com o secretário nacional da Central Sindical e Popular, a CSP com Lutas, Atinagra Jopes. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o vice-diretor cultural da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, e diretor do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, Cláudio da Costa Oliveira. Cláudio Oliveira, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer muito grande para mim estar aqui novamente com vocês. Cláudio, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco, conversando no Faixa Livre. Cláudio, parece que os caminhoneiros que lá atrás defendiam Bolsonaro com afinco estão cada vez mais desiludidos com o ex-capitão. A categoria, que 4 meses atrás anunciou uma greve que foi evitada após uma série de promessas do presidente da República, anda insatisfeita porque o ex-capitão não cumpriu nada daquilo que prometeu. Por conta disso, já há uma nova mobilização dos caminhoneiros que se dizem em uma situação pior da que estavam antes do governo atual. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Cláudio, o que o Jair Bolsonaro prometeu e não cumpriu? Qual é o cenário atual para a categoria? O Anderson, o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, que é uma entidade a qual eu sou um dos diretores, né? Hoje eles publicaram uma nota convocando uma paralisação de toda a categoria de caminhoneiros para o próximo dia 25 de julho. 25 de julho é o dia de São Cristóvão, que é o dia do caminhoneiro, né? Esse nome Cristóvão
quer dizer aquele que carrega Cristo. Eu acho que por isso é que foi consagrado, então, aos transportadores, aos caminhoneiros, tá certo? Isso vai ser no dia 25 de julho. O Conselho convocou e justificou isso, mostrando que a forma com que a Petrobras vem elevando os preços dos combustíveis, né, que ocorreu a partir do início de 2021, né, inclusive da forma que é feito, sem apresentar nenhuma justificativa, nenhuma explicação plausível, né, ela fere o Código de Defesa do Consumidor, né, que não proíbe esse tipo de aumento injustificado, né? Por outro lado, o Conselho já procurou diversas formas, né, de contato com a Petrobras, inclusive enviou uma proposta de política de preço, né, e que a direção da Petrobras, né, com quem nós tivemos contato, né, com 2 representantes lá, disseram que a empresa estava estudando essa proposta que foi enviada, mas até agora não houve nenhuma resposta, tá certo? A proposta de política de preço, ela está baseada em 2 itens principais. Primeiro, é a retirada do preço de paridade de importação, que seria substituído pelo preço de paridade de exportação, tá? E o segundo seria a taxação da exportação de petróleo cru, com a utilização dos recursos aí gerados para compensar estados e a União, né, para a redução dos impostos sobre os combustíveis, né? Então, agora com esse anúncio, né, dessa possível paralisação, nós esperamos que haja uma reação, né, principalmente pelo lado do executivo brasileiro, né, do próprio presidente Jair Bolsonaro, né, que essa discussão seja mais aberta e ele venha em defesa dos caminhoneiros. É isso que nós estamos esperando, tá certo? Acredito que depois desse anúncio as coisas provavelmente vão começar a mudar, entendeu? Mas é isso que nós esperamos. O que surpreendeu muita gente, Cláudio, é que mesmo com a queda do dólar que nós temos observado nos últimos tempos, os preços dos combustíveis continuam subindo nas bombas. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, o litro da gasolina comum nas bombas avançou 28,24%, passando de R$ 4,42 na semana de 11 a 17 de abril para R$ 5,67 entre 2 e 6 de junho. Nesse mesmo período, o dólar recuou 9,73%. Já no caso do óleo diesel, a alta foi de 7,05%, indo de R$ 4,19 na última semana de abril para R$ 4,49 na semana passada. Muitos brasileiros não entendem que o preço final dos combustíveis não está atrelado apenas ao dólar. E isso confunde as pessoas. Há uma enorme imprevisibilidade, Cláudio. Anderson, também eu vi muitas pessoas, né, fazendo esse tipo de comentário, mas parece que tem muitas pessoas que são mal informadas, né, porque o efeito no preço, né, do combustível não vem só do câmbio, né, do câmbio do real com dólar, vem também da evolução do preço internacional do petróleo, do próprio petróleo, né? Então, nesse período, né, nós temos visto aí uma queda, uma valorização do real em relação ao dólar, mas, por outro lado, tem ocorrido um aumento do preço internacional do petróleo, o que mais que compensou a queda do câmbio, tá certo? Então, a última vez que a Petrobras deu um aumento, né, nos combustíveis foi no dia 1º de maio, né? De lá para cá não houve mais, a não ser esse recente aumento. Na verdade, houve uma redução no preço da gasolina e um aumento no gás, agora recentemente, né?
mas a Petrobras não mexeu nos preços de maio para cá, tá certo? Mas é preciso entender que o problema do preço de combustíveis no Brasil tem três pontos que precisam ser atacados. Sem dúvida, um é a política de preço da Petrobras, esse preço de paridade de importação que tem de ser modificado, e isso já está na pauta de reivindicação dos caminhoneiros, né? Já há algum tempo, tá certo? E tem sido muito difundido essa questão de o fim do PPI. Eles falam fim do PPI já, fim do preço de paridade de importação. Esse é um aspecto, é a política de preço da Petrobras. O outro aspecto é o excesso de tributos em cima de combustível que tem aqui no Brasil. Isso tem de ser modificado também. Só que isso é uma coisa que já vem há décadas, né? E você não consegue tirar isso de uma vez, assim, de repente, porque qualquer redução nisso afeta a receita dos estados, né? Dos estados brasileiros, né? Que tem nessa receita de ICMS em cima de combustível, cerca de 20% da receita dos estados vem disso. Então, eles não podem prescindir dessa receita. Então, tem de haver alguma forma de compensá-los para poder fazer essa modificação, né? E o terceiro ponto, quer dizer, o primeiro ponto é o preço da Petrobras. O segundo, o excesso de tributos, né, no combustível. O terceiro ponto, Anderson, são os cartéis que existem no Brasil. Principalmente, sempre foi verificado, constatado pela própria ANP, né, a existência de cartéis na área de revenda, ou seja, nos postos de gasolina, de grupos de postos de gasolina que formam cartéis e mantêm os preços elevados e, às vezes elevam os preços sem motivo nenhum, entendeu? E agora surgiu um novo tipo de cartel que está sendo verificado, que é também dos distribuidores. Quer dizer, com a venda pela Petrobras da BR Distribuidora, né, que era da Petrobras, da nossa estatal, né, ela que fazia, impedia, né, que houvesse cartéis na área de distribuição. Com a venda da BR Distribuidora, isso ficou, o mercado brasileiro ficou na mão de muitos poucos grandes empresas distribuidoras, né? Hoje você tem praticamente a Ipiranga e a Raízen. E a BR Distribuidora que está pulverizada, não se sabe aonde, quem é que está controlando, né? Mas o fato é que está se verificando que muitas vezes, mesmo a Petrobras abaixando o preço nas refinarias, essa redução de preço não chega nas revendedoras, não chega no posto de gasolina, porque as próprias distribuidoras absorvem isso, ficam com ganho para eles, entendeu? E não repassam. Então, esse tipo de procedimento que ocorre aqui no Brasil precisa urgentemente de uma atuação forte do Ministério Público coagindo esse tipo de situação, porque é aí que está o problema, sabe, Anderson? Que vem acontecendo, que leva todo mundo a estranhar, né? Evidentemente, preciso estar atento de que não é apenas o câmbio que afeta o preço do combustível. Tem de estar atento também ao preço internacional do petróleo, tá? Fora isso, meu amigo, a questão é simplesmente questão de cartéis que existem no Brasil. Agora, parece que vocês, do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, enviaram no último mês um ofício tanto para o Bolsonaro como para o general Silva e Luna, presidente da Petrobras, com uma proposta de política de preços para a companhia, não é isso, Cláudio? Qual foi essa proposição que vocês fizeram ao Executivo? Em que base se daria essa nova política de preços para os combustíveis, Cláudio? De fato, antes, como eu já havia começado a falar anteriormente, né, o Conselho enviou uma proposta de política de preço para a Petrobras e agora isso foi encaminhado também para o presidente da República, né? Essa proposta ela tem como base, primeiro, a substituição, né, desse preço de paridade de importação pelo preço de paridade de exportação, né? E o segundo ponto, também fundamental, é a taxação de exportação de petróleo cru,
e com essa receita se tentar buscar compensar os estados e a União, né, por uma redução nos impostos nos combustíveis. Tá? Bem, a substituição do chamado preço de paridade de importação, PPI, pelo preço de paridade de exportação, então o PPE, ou PPE, né, como falam os paulistas, né, seria de suma importância. Tá? O preço de paridade de importação, a Petrobras calcula hoje nas suas refinarias, né, é como se o combustível tivesse sido importado. Pega a base de preço lá no Golfo do México, lá nos Estados Unidos, soma todo o custo de transporte até o Brasil, a internação, e o transporte até a refinaria. Tá? E ainda atribui um lucro em cima desse valor. Tá entendendo? É como se estivesse importando o mesmo produto. Isso não tem sentido nenhum. Não é? Se a Petrobras utiliza um preço como se estivesse importando, ora, então pode fechar a Petrobras, não precisa da Petrobras. O que interessa você ter uma empresa que é conhecida, né, como líder mundial na exploração de águas profundas, né? Que importa isso para a gente se a gente paga, se ela considera o preço como se estivesse importando? Então vamos importar, dá na mesma, pode fechar a Petrobras. Não precisa. O que interessa ter se descoberto aí grandes reservas, fantásticas reservas de petróleo no pré-sal, né? Se a gente paga como se estivesse importando o produto. Ora, isso não tem cabimento nenhum, isso não tem explicação, e eles não conseguem explicar isso, esse preço de paridade de importação. Isso só serve para beneficiar importadores e traders, né? E refinarias lá no exterior. A grande beneficiária disso é a Shell aqui no Brasil, né? A Shell hoje produz no Brasil 400 mil barris dia de petróleo, que ela exporta sem pagar nada, sem deixar nada aqui no Brasil, e traz lá do exterior das suas refinarias lá nos Estados Unidos 200 mil barris dia de combustível, diesel e gasolina. É para isso que serve essa política de preço, tá certo? Serve também para justificar a venda das refinarias que estão aí. Porque quem quer comprar as refinarias quer manter esse tipo de preço. Botar o Brasil pagando o preço como se estivesse importando o produto. Então pode fechar a Petrobras, né? Nós vamos voltar lá antes da existência da Petrobras, né? Para os anos 40, os anos 30, onde o Brasil importava todo o combustível que consumia. Então esse preço de paridade de importação não tem sentido nenhum. E eles não conseguem explicar. Tá? Eles ficam gaguejando para explicar isso porque não tem explicação. Ninguém consegue engolir isso aí. Isso é um crime que está sendo cometido contra o consumidor brasileiro, contra a economia brasileira, porque o Brasil, para se desenvolver, ele precisa de energia barata. E pode ter energia barata. Mas eles colocam aqui como se o Brasil não tivesse combustível, não tivesse petróleo, não tivesse refinaria. Nenhum país no mundo que tem reservas de petróleo, né, e que tem refinarias, né, exportador de petróleo, etc. e tal, utiliza um tipo de política de preço desse. Isso não existe. Não é? Não dá. Quer dizer, isso tem de ser modificado imediatamente. Né? O outro aspecto que eu estou colocando, quer dizer, a taxação, né, da exportação de petróleo cru, porque essa exploração de petróleo aqui no Brasil está sendo feita de uma maneira absurda. Não fica nada com a nação brasileira desse produto. Quer dizer, o dono do petróleo que está lá no subsolo é a União, é a nação brasileira, tá certo? A Petrobras e as outras empresas, elas têm uma concessão para explorar isso dentro de determinadas condições. E é aí que tem de ser cobrado os royalties e participação especial. Ocorre que foram dados incentivos, benefícios absurdos, criados aqui pelo Congresso Nacional, entendeu? Que hoje eles não pagam nada daquilo que retiram, principalmente dessa área principal agora do pré-sal brasileiro.
Não é? Então a Petrobras praticamente não está pagando nada e as outras também. A Shell está levando uma vantagem enorme com isso, né? Isso tem de ser modificado imediatamente, Anderson. Por isso que a proposta do Conselho ataca esse assunto, né? De uma forma que isso possa ser feito imediatamente pelo Executivo, pelo presidente Bolsonaro, de maneira, vamos dizer, provisória, né? Mas que não precisa de aprovação do Congresso. O próprio Executivo pode fazer através de decreto, de medida provisória, e resolver esse problema de imediato, né? E depois nós vamos passar a discutir totalmente, inteiramente, essa política de preço absurda que tem aqui no Brasil. Não é possível. A Petrobras ela quer receber em preços internacionais, mas não quer dar participação brasileira para os brasileiros, né? Também igual aos outros países internacionais fazem. Né? Ela só quer um lado da receita. O lado da contribuição, eles não querem fazer. Tá certo? E isso tem de ser modificado. Nós denunciamos isso e mostramos os números da empresa, como é que isso está funcionando, esse absurdo está funcionando, que não é aqui no Brasil só na área do petróleo, também no próprio minério é a mesma coisa, isso tem de ser mudado. O país está sendo saqueado, tá? Porque o Anderson, o que está faltando no Brasil são brasileiros, tá certo? Tem muita gente trabalhando a favor do lobby de capital estrangeiro para explorar o país. Se os brasileiros não se defenderem, quem é que vai defender o Brasil? Ninguém vem aqui botar dinheiro no Brasil para desenvolver o Brasil. Eles vêm lá de fora apenas para explorar o Brasil. Quem tem de desenvolver o Brasil somos nós, brasileiros, e que temos de defender as nossas coisas, os nossos recursos naturais. É com eles que a gente tem de desenvolver o país. Não podemos entregar isso da maneira que está sendo entregue. Isso tem de ser modificado, né? E essa política criminosa, a política lesa-pátria, tá? Que está aí sem explicação e que eles querem manter de qualquer forma para atender interesses estrangeiros. Jamais isso vai atender interesses de brasileiros. Né? É o cúmulo, isso tem de ser modificado imediatamente. Esse não é um problema só de caminhoneiro, esse é um problema de todo brasileiro, aquele brasileiro de verdade, tá ok? Algo muito preocupante, Cláudio, surgiu após a divulgação de um estudo interno da própria Petrobras que aponta o risco de falta de efetivo na empresa. Apenas na gestão do senhor Jair Bolsonaro, a Petrobras fechou nada mais nada menos que 37.610 postos de trabalho. Enquanto isso, a companhia resiste em absorver cerca de 150 trabalhadores da Petrobras Biocombustíveis, a PBio, que mesmo concursados, estão sendo ofertados com as unidades da subsidiária no processo de privatização. É realmente um absurdo, Cláudio. Quais os riscos que essa falta de efetivo pode provocar à nossa principal estatal? E por que essa insistência em não aproveitar os profissionais da PBio? Na verdade, né, Anderson, esse desmonte, né, essa destruição da Petrobras em todos os sentidos, né, isso teve início lá no final de 2014, ainda no governo do PT, da dona Dilma Rousseff, né, com seu Bendini, né, maior redução de efetivo de pessoal da Petrobras e da história da Petrobras, ela ocorreu ali no período de 2014 até meados de 2016, ainda na administração do PT, onde que foram desligados centenas de milhares, principalmente os terceirizados, foram centenas de milhares que foram desligados da empresa, mas o efetivo próprio, né? A partir daí, a empresa começou a ter uma política de RH completamente diferente daquilo que sempre foi na história da empresa, né? De valorização da mão de obra, né? E de respeito, né? com o petroleiro, né? E agora, nessa última administração do seu Castelo Branco, né? Em que ele colocou lá um gerente de RH, realmente que a política de RH da Petrobras passou a ser uma política com base na coação, tá certo?
e no assédio, não é? Completamente errado, né? E o objetivo de demitir discriminadamente, evidentemente, começa a sair pessoas que, em determinadas funções, né, que vão acabar faltando para a administração da Petrobras, né? E essa falta de respeito, né? Na verdade, isso que aconteceu aí com a PBio, né? Eles não quererem absorver 140 funcionários concursados que estão lá, né? É mais um exemplo disso, desse absurdo, dessa bobagem, é realmente uma coisa de ideologia, né? Eles querem, na verdade, os que estão lá na administração da Petrobras, ou pelo menos estavam até pouco tempo lá com o seu Castelo Branco, né? O objetivo deles sempre foi claro de destruir a empresa. O próprio Castelo Branco, na hora que ele entrou, ele falou que o sonho dele sempre foi vender a Petrobras. Como é que pode se admitir, em qualquer lugar do mundo aí, né? Nomeasse um presidente que entrasse lá, o meu sonho é vender essa empresa, ele seria demitido na mesma hora. Mas continuou lá porque tem uma estrutura toda por trás disso, trabalhando para realmente entregar a Petrobras para o capital estrangeiro. A Petrobras está sendo destruída, não é? E ninguém fala nada, o brasileiro não observa nada, não reclama, entendeu? Porque foi colocado na cabeça do brasileiro lá atrás de que a Petrobras estava quebrada, com sérios problemas financeiros, uma mentira total, todo mundo acreditou, não é? E isso foi a base justificativa para tudo o que vem ocorrendo na Petrobras até hoje, não é? Então, essa questão de redução de pessoal, né, indiscriminadamente, sem sentido nenhum, e principalmente sem nenhum respeito, que é o que está acontecendo, né, precisa sim ser revisto, e eu espero que a nova administração comece a se preocupar com isso, sabe? Cláudio, vocês da AEPET, recentemente, por intermédio do diretor jurídico Ricardo Maranhão e do diretor administrativo Fernando Siqueira, demonstraram repúdio pela venda da refinaria Landulfo Alves à RLAM, em uma audiência pública que discutiu os impactos da entrega de mais essa refinaria. Foi questionado o preço de venda da RLAM de US$ 1,170 bilhões, muito abaixo do preço inicial proposto pela própria Petrobras, acima de US$ 3 bilhões. Além disso, vocês lamentaram a decisão do Conselho Administrativo do Direito Econômico, o CAD, que permitiu a venda ao grupo investidor Mubadala. Eu gostaria que você comentasse, Cláudio, essa demonstração de repúdio que a Associação de Engenheiros da Petrobras fez em relação à entrega da RLAM, por favor. Ô Anderson, a Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, já há muito tempo, ela vem denunciando, né? Antes de se falar claramente, né, em venda de refinaria, mas a AEPET já denunciava os ativos que estão sendo vendidos da Petrobras, ativos imprescindíveis para a atuação da empresa, né, que estão sendo vendidos a preços absurdos, né? Crimes estão sendo cometidos, né, nessas vendas, e ninguém reage a essa situação. A AEPET está denunciando isso há muito tempo. Não é só com relação à RLAM, não, é verdade. Tá? Nós tivemos aí, por exemplo, esses dutos da Petrobras que foram vendidos, né? A NTS, Nova Transportadora do Sudeste, a TAG, que é a Transportadora Associada de Gás, que são dutos transportadores de gás que a Petrobras vendeu e, no mesmo tempo, alugou de volta por um preço absurdo, que com menos de 2 anos o aluguel pagou o que foi recebido pelo bem, tá certo? E a Petrobras alugou isso de volta com cláusula de ship or pay, ou seja, usando ou não usando, paga como se estivesse usando ao máximo, tá certo? E o pior ainda, Anderson, quem administra esses dutos ainda é a Petrobras, através da Transpetro, quer dizer, os que compraram fizeram apenas uma aplicação financeira de retorno altíssimo. Tem um estudo aí no site da Petrobras, se vocês entrarem lá,
que está demonstrando que o retorno que os que compraram esse duto é de mais de 40% ao ano, o Anderson. É um negócio incrível. É um crime que foi cometido, né? Mas, veja bem, mesma coisa é toda essa privatização, esse plano de privatização que tem aí nesse governo, né, com relação a Eletrobras, a Correio e a da Petrobras, né, com suas refinarias, né? Nada mais é do que isso. Nós estamos vendendo os nossos bens para depois alugar de volta por um preço mais alto. Tá? Porque quem comprar a refinaria, ou quem comprou, se é o fundo Mubadala lá, tudo bem. Ele vai botar aquela refinaria, vai vender o quê? Vai vender diesel e gasolina para quem? Quem é que vai comprar? Somos nós brasileiros. Nós é que vamos pagar o aluguel. Tá entendendo? Ela foi vendida e nós vamos pagar a conta. O fundo Mubadala vem para cá para quê? É para ter lucro, pegar o lucro, fazer o que com ele? Levar de volta lá para a terra dele, lá para a Arábia Saudita, né? Claro que ele não vai deixar o dinheiro dele aqui no Brasil, tá certo? Então nós estamos vendendo os nossos bens para depois alugar de volta para pagar mais caro. Então, tudo isso é um tremendo absurdo, né? E que vem ocorrendo de forma organizada já há muito tempo, né? Eu estive envolvido nisso desde o princípio, o próprio Tribunal de Contas da União, que aprovou esse processo de vendas de ativos da Petrobras com justificativas inexistentes. Para você ter uma ideia, lá em final de 2016, os técnicos do Tribunal de Contas mandaram paralisar a venda de todos os ativos da Petrobras. Né? E foi paralisado. Né? Mas o ministro relator, acho que o nome era Zé Musso, o nome dele, né? Em discussão, conversas com a Petrobras, ele, no relatório dele, ele disse que a Petrobras precisava vender esses ativos para resolver um problema de liquidez de curto prazo dela. Ora, o cidadão deu uma decisão sem nem olhar o balanço da empresa para ver se a empresa tinha algum problema de liquidez. Era exatamente o inverso. A Petrobras estava cheia de dinheiro, a liquidez da Petrobras altíssima. Você podia somar a liquidez das duas maiores petroleiras americanas, a Exxon e a Chevron, não chegava na liquidez da Petrobras. E ele deu essa justificativa e autorizou a venda lá no início de 2017. E aí você fala do CAD. O que é o CAD? Não foi o CAD que foi cobrado da Petrobras a venda das refinarias. O CAD foi provocado por uma associação criada em 2017, chamada ABICOM, Associação Brasileira de Importador de Combustível, Associação Brasileira de Importador de Combustível, que de brasileira não tem nada. São 9 empresas que tem nessa associação. Quem nomeia o presidente dessa associação é uma empresa chamada Green Energy, é uma empresa lá do Reino Unido, que é sócia da Shell na Europa, em diversas refinarias, né, que naturalmente estão vendendo o combustível deles aqui no Brasil, né, aproveitando a política de preço da Petrobras, né, e vão lá no CAD para exigir a venda das refinarias, que são eles mesmos que vão comprar. Está entendendo? Então, eles fazem a denúncia no CAD, o CAD não veio cobrar nada da Petrobras. O Anderson, por incrível que pareça, foi a Petrobras que foi oferecer as refinarias para o CAD. Não foi o CAD que veio cobrar. Aí o absurdo é maior, né? E o interessante é o seguinte, esse CAD, que é um Conselho Administrativo de Defesa Econômica, eu pergunto, defesa econômica de empresa estrangeira? Para que existe CAD? Para quê? Para defender empresa estrangeira aqui no Brasil? Ou seja, o Brasil, as coisas ocorrem, tudo está invertido. Quem é que defende o Brasil? Pelo amor de Deus. Quer dizer, esses órgãos são criados para defender empresa estrangeira? Dizer que tem que ter livre concorrência para empresa estrangeira? Se você for em qualquer país do mundo aí, eles se defendem, cada um se defende. E o brasileiro não se defende? Então, como é que o país vai poder crescer? A gente vê agora a Petrobras comprando novas plataformas, cada conjunto desse de plataforma de investimento
É mais de 5 bilhões de dólares de investimento, Anderson. E o Brasil pode produzir, tem indústria para produzir, tem tecnologia para produzir, fazer essa plataforma. Mas isso leva para a China, é mais barato, leva para a China. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Se nós podemos fazer aqui, tem de ser feito aqui, pela indústria brasileira, com o máximo de conteúdo local. É assim que é feito no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, existe o que eles chamam de Jones Act. Eles chamam a lei de Act, né? Jones Act, esse Jones Act, chamado Jones Act, é de 1930. É uma lei que diz o seguinte: todo navio mercante americano, ele, para ser fabricado, ele tem que ser fabricado com o projeto feito por uma empresa americana, a construção ser de uma empresa americana, com aço produzido por siderúrgica americana, tem de ser operado por americanos e a manutenção tem de ser feita por empresa americana. E esse Jones Act é desde 1930. Ninguém foi perguntar, não fica mais barato fazer fora? Não, não. Aqui é uma questão de defender o próprio interesse do país. Eles defendem o interesse deles, tá certo? Recentemente, chineses quiseram comprar refinarias lá nos Estados Unidos. Ué, o governo entrou e proibiu. Não, aqui não. Então, aqui no Brasil, vêm, fazem, mudam as leis para beneficiar estrangeiro e o brasileiro não se defende. Então, como é que o Brasil vai se desenvolver se o próprio brasileiro deixa a nação na mão de pessoas que não atendem, têm outros interesses? O interesse deles não é o desenvolvimento do Brasil. Então, Anderson, é esse que é o grande problema, é isso que tem de ser atacado, tá certo? E esse problema todo começou lá atrás, ainda no seu, na administração do PT, com o seu Bendini, não é? Que fez um plano de negócios que previa a venda de 57 bilhões de dólares de ativos da empresa. Então, todos esses ativos que estão sendo vendidos já estavam lá no plano do PT, em 2015, com o seu Bendini. Tá certo? E o PT nunca defendeu, quando começou a se falar que a Petrobras estava quebrada, inventaram essa mentira. Isso ainda na administração do PT na Petrobras, o PT não defendeu a empresa. Isso foi um crime, nunca defendeu a empresa. Tá certo? E hoje, você vê, então inventaram uma mentira, eles tinham os números todos na mão, podiam contestar, pedir direito de resposta, ir para a televisão, mostrar os números da empresa, dizer que ela nunca teve problema financeiro. Mas não, foram coniventes, deixaram a mentira correr e virar verdade. Não é? E hoje você vê os candidatos para 2022, né? Quem é que fala que vai rever as coisas que estão acontecendo na Petrobras? O único que eu vejo falando isso é o Ciro Gomes, que não tem nem chance mais de ganhar, né? Agora o Lula, alguma hora ele falou que vai rever o que está feito na Petrobras? Não. Porque eles mesmos é que começaram. Eles são coniventes com o que aconteceu. Entendeu? E o que está acontecendo com a Petrobras. A Petrobras está sendo desmontada. Para você ter uma ideia, de 2010 até 2014, a receita líquida da Petrobras sempre foi superior a 140 bilhões de dólares. Tá? Em 2014, a receita líquida da Petrobras foi 144 bilhões de dólares. Agora, em 2020, Anderson, essa receita caiu para 54 bilhões de dólares. Ou seja, uma queda de 90 bilhões de dólares. Esse é o tamanho de desmonte que foi feito na Petrobras. Infelizmente, não é? Cláudio Oliveira, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço. Ô Anderson, quem agradece sou eu, muito obrigado. Eu vou estar aqui sempre à disposição de vocês, tá certo? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Conversamos aqui com o vice-diretor cultural da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, e diretor do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, Cláudio Oliveira. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa.
Um ótimo ato para vocês que forem às ruas amanhã protestar contra o governo do Jair Bolsonaro. Usem máscaras, não se esqueçam de respeitar as regras de afastamento social para evitar o coronavírus. Eu espero que amanhã vocês tenham sorte e saúde nesse importante movimento que está sendo organizado pelas centrais sindicais. Eu desejo a vocês também um ótimo final de semana e deixo aqui o meu abraço. Até segunda!